À medida que a doença se espalha, o mesmo ocorre com as suas consequências econômicas. Dadas as cadeias globais de suprimentos amplamente interconectadas, os efeitos econômicos não podem ser limitados às nações afetadas, mas se espalhar globalmente na forma de paralisações de serviços, gargalos de transporte e escassez de produtos. A economia global não pode ser ligada e desligada como um interruptor de luz. Quando ocorre uma desaceleração de magnitude que estamos testemunhando, pode demorar mais para reiniciar o fluxo de bens e serviços do que para desativá-los. Infelizmente, o mundo está próximo de uma recessão global, ainda que a pandemia do vírus comece a desacelerar. Jim Rickards, advogado, autor de 2 best-sellers do New York Times e consultor da CIA e de outras 14 agências de inteligência dos Estados Unidos. Shutdown. Qual será o impacto da paralisação geral no seu emprego, no seu negócio e no seu bolso? Diferentemente da crise de 2008, que começou no mercado financeiro por restrições de crédito e foi escorada em altos índices de endividamento das empresas e das famílias, a crise atual vai afetar de forma mais direta a rotina das pessoas e pode representar uma disrupção mais pontual, com impactos sobre a economia real potencialmente maiores por um tempo. A sua rotina e da sua família será afetada, se é que já não foi. Serviços estão sendo paralisados, há restrição na liberdade de ir e vir das pessoas e os impactos sobre a atividade econômica são imediatos e precisam necessariamente ser levados a sério. Decisões estão sendo adiadas ou repensadas. A sua decisão de comprar um apartamento, de trocar de carro, de fazer um financiamento, de viajar. Pátios industriais estão sendo fechados. Após 3 casos de coronavírus, Ford fecha a fábrica na Espanha. Por coronavírus, Samsung paralisa a fábrica na Coreia do Sul. Como é ter uma fábrica praticamente parada por quase 2 meses pelo coronavírus? Coronavírus. Ferrari fecha a fábrica de Fórmula 1 e carros de rua pelas próximas 2 semanas. Coronavírus afeta a produção de celulares e LG dá férias coletivas na fábrica em Taubaté. Parques estão fechando as portas. Eventos estão sendo cancelados. Autoridades do Japão cogitam cancelar Olimpíadas por conta do coronavírus. Lollapalooza Brasil é adiado para dezembro por coronavírus. Coronavírus. UEFA, Inglaterra, França e Alemanha suspendem jogos. Broadway Theaters to suspend all performances because of coronavirus. Coronavírus na NBA. Impacto por encerramento da temporada pode chegar a 9 bilhões. As escolas entraram em recesso, aulas estão suspensas. Ao menos 590 mil alunos no país já tiveram aulas suspensas pelo coronavírus. Aulas serão suspensas em escolas estaduais e municipais de São Paulo por coronavírus. Witzel manda fechar escolas, teatros e cinemas no Rio por coronavírus. Mais de 150 mil casos de coronavírus. Mundo se fecha para tentar conter pandemia. Escolas fechadas e controle em fronteira contra coronavírus crescem na Europa. Empresas estão mantendo seus funcionários em casa. Escritórios vazios, casas cheias. Coronavírus também ameaça a internet. Governos estão cortando juros e emitindo dívida para injetar volumes cavalares de dinheiro nas economias. Para amenizar impactos do coronavírus, BC americano corta juro para próximo de zero. Fed reduz juros a quase zero, lança recompra de 700 bilhões de dólares em títulos e ação coordenada com outros BCs. Como se não bastasse, enfrentamos impactos severos de uma guerra de preços que coloca o petróleo em patamares historicamente muito baixos, tornando empresas do setor deficitárias e até mesmo em situação de insolvência, o que amplia, por si só, o risco de uma crise de crédito. Portanto, não subestime os impactos potenciais dessa crise. Elas vão afetar diretamente a sua rotina. Caso você não faça nada, o seu bolso. Bilhões de reais simplesmente evaporaram do nosso mercado em questão de dias. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, já perdeu mais de 40% do valor desde seu pico mais recente, em janeiro desse ano, o que configura uma das desvalorizações mais rápidas e agudas já vistas na história do mercado brasileiro. Infelizmente, muita gente vai ficar pelo caminho nos próximos dias e meses. Bibliotecas e cinemas estão fechados, restaurantes estão vazios. Negócios locais lidam com a perspectiva de uma queda sensível nas suas receitas, ao mesmo tempo que seguem tendo de arcar com a sua estrutura de custos fixos.
Com cinemas fechados, Cinemark oferece plano de demissão voluntária no Rio de Janeiro. Kinoplex dá férias coletivas. Maioria das aéreas inicia demissões na tentativa de manter caixa devido ao coronavírus. Itália libera dinheiro para evitar demissões. França impõe quarentena e fecha fronteiras. O momento é de seriedade e responsabilidade. E o que você fizer agora vai determinar o impacto dessa crise no seu bolso e pode definir a situação financeira da sua família nos próximos meses e anos. Bom, até onde essa crise pode ir? Como ela vai afetar a sua rotina e as suas finanças? Ninguém controla o fluxo de notícias, a aversão a risco e as expectativas das pessoas. Olha, podem descobrir uma vacina e amanhã a bolsa pode começar a subir. Pode, tudo pode. O problema é que ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. E vira um problema muito grande quando você baseia a sua tomada de decisão em uma hipótese que, nesse momento, se trata de mera suposição ou torcida. Portanto, o que você tem que colocar na sua cabeça agora? Primeiro, ainda que a pandemia reduza sua força, nos aproximamos muito de um cenário de recessão global. 2. Não há como mensurar ainda o tamanho do impacto sobre a economia. As grandes paralisações estão apenas começando e não dá para estimar quando elas vão terminar. Naturalmente, um cenário que combina pátios de empresas fechados, eventos cancelados, fronteiras sob controle, perdas generalizadas no mercado e potencial restrição de crédito é um cenário de inevitável desaceleração. Mas qual é o tamanho de uma grande crise? Até onde o dólar e as ações podem chegar? A gente tem aqui um retrato histórico do tamanho do impacto de uma grande crise. Como você pode ver, a crise atual recém começou, em tempo, comparativamente a outras grandes crises históricas. No gráfico, você está vendo o tamanho do impacto sobre os mercados de outros episódios, como a Grande Depressão de 1929, a crise de 2007-2008, a bolha.com de 2000 ou a Segunda-feira Negra de 1987. Reforço que não dá para estimar até onde essa crise pode ir. Não temos qualquer visibilidade exata sobre isso, ninguém tem. Para efeito comparativo, temos de lidar com fatos concretos. E os fatos concretos, até então, nos oferecem sinais pouco agradáveis. O primeiro dado de impacto sobre a atividade econômica, no país cuja epidemia talvez esteja em estágio mais maduro, a China, mostra que a economia chinesa, em determinados casos, teve o desempenho mais fraco desde 1990, ou seja, um comparativo de 30 anos. A economia da China tomba após vírus imobilizar fábricas e consumo. É o dado mais fraco desde 1990. Sobre os mercados, a primeira semana de impactos mais pronunciados e declaração de pandemia trouxe 5 circuit breakers para a Bolsa Brasileira em intervalo de uma semana. Para efeito comparativo, na crise de 2008, na sua semana-chave, tivemos 3 circuit breakers no mercado local. Portanto, os dados até aqui são contundentes. Por outro lado, essa crise tem uma dinâmica própria. Diferentemente dos episódios anteriores, como a Grande Depressão, a Crise.com, a crise de 2008, ainda que não saibamos o tamanho do impacto posterior sobre a economia, nessa crise, sabemos pelo menos como o gatilho inicial vai terminar, com o controle da pandemia. Eu acredito sim que vamos passar por essa crise e as coisas vão voltar ao normal. Mas a grande questão é, ninguém sabe quando nem qual será o real tamanho de uma crise cujas grandes paralisações estão apenas começando. O que pode acontecer a partir daí? Se o mundo para por 45 dias, talvez 60 dias, o que acontece? A gente está num cenário nunca antes navegado. E é isso que precisamos levar a sério. As consequências podem ir muito além do que a gente imagina num primeiro momento. E vira um problema muito grande quando você baseia a sua tomada de decisão em uma hipótese que nesse momento se trata de mera suposição. Ou de novo, insisto aqui, em mera torcida. Portanto, você precisa ter um plano. E a primeira coisa que você precisa ter em mente e aplicar imediatamente é a seguinte. Regra 1. Não tente acertar o timing da crise. Isso é o mais próximo que você pode fazer de cometer suicídio financeiro. Nas crises surgem grandes oportunidades? Sem dúvida. Isso é um fato histórico, é até um fato óbvio. Mas outra verdade histórica é que as crises costumam deixar muito mais gente pelo caminho. Aqueles que perdem muito dinheiro do que fazem gente rica. Nesse momento, é preciso muito cuidado. Alguns supostos especialistas de mercado estão recomendando que você aproveite a crise para ganhar dinheiro, se enchendo de ações
supostamente baratas. Trata-se de uma grande irresponsabilidade que pode representar o suicídio financeiro a algumas pessoas. E eu explico exatamente por quê. Supor que necessariamente comprar ações no preço atual, com o Ibovespa na casa dos 70 mil, 80 mil pontos, é um movimento inexoravelmente inteligente, ignora por completo questões elementares como 1. A tolerância a perdas de cada pessoa e 2. A restrição orçamentária de cada um. Você compra uma ação agora, ao preço supostamente atrativo de R$80. Mas o que te garante que em algumas semanas ela não vai estar valendo R$30 ou até menos do que isso? E quem garante que diante de uma crise de proporções ainda desconhecidas, você não vai ter necessidade de capital justo quando suas aplicações tiverem perdido metade do valor? Detalhe, mesmo categorias de aplicação consideradas ultraconservadoras, que se colocam como alternativa para reservas de emergência, como títulos do Tesouro Direto, tiveram dias seguidos de negociação paralisada na semana passada, de forma que você teria ou teve o acesso ao seu dinheiro bloqueado, ainda que com a promessa de ter liquidez diária nessas aplicações. Portanto, de novo, eu insisto, não subestime os impactos potenciais dessa crise. Assuma que você, nem ninguém, sabe até onde isso pode ir ou quando vai acabar. Isso é tudo o que dá para enxergar agora, de forma resumida na distribuição de probabilidades dos eventos futuros possíveis, conforme a curva a seguir. Ou seja, ao lado esquerdo, configura-se o pior cenário possível à frente. O cenário que levaria a uma restrição brutal da atividade econômica, que, por sua vez, contamina as condições de liquidez e solvência de algumas empresas e setores. Há um custo social e psicológico muito grande, com as pessoas isoladas e adotando o distanciamento social sendo tiradas de suas zonas de conforto. O pânico e a aversão ao risco sobem ainda mais, cadeias inteiras de suprimentos são afetadas. As medidas de política econômica são pouco efetivas para combater o duplo choque de oferta e demanda agregadas. Vendas compulsórias se instauram no mercado financeiro. O drawdown, queda do topo ao fundo, dos índices de ações bate 60%, semelhante àquele de 2008. Por outro lado, também podemos caminhar à direita nessa curva. A atuação dos bancos centrais consegue conter o pânico e endereçar problemas de liquidez. Países emitem dívida a juro negativo e salvam o planeta inteiro num grande resgate coordenado, uma espécie de grande plano de estatização. A sinalização de que tudo será comprado a qualquer preço pelos tesouros e bancos centrais elimina a pressão vendedora e gera otimismo, ainda que alimente um problema a ser endereçado futuramente, claro. Empresas farmacêuticas desenvolvem a vacina e remédio para o coronavírus. Resgatamos os princípios keynesianos mais elementares e iniciamos um gigantesco pacote fiscal focado em infraestrutura, ao menos endereçando parcialmente o problema da demanda agregada. Os mercados então voltam a subir de forma vertiginosa, o surto é controlado e iniciamos uma clássica recuperação em V. Em 12 meses, ninguém lembra mais do coronavírus e de seu brevíssimo bear market. Pode perfeitamente acontecer o primeiro cenário, o mais negativo, como também pode ser o segundo, o mais positivo. E claro, há infinitos eventos igualmente possíveis entre eles, no meio dessa distribuição. A grande questão é que absolutamente ninguém sabe o que está no meio desse caminho ou consegue enxergar com grande clareza para qual dos dois lados a gente vai caminhar. Aqui há apenas dois tipos de pessoas: aquelas que não sabem qual dos cenários vai se materializar e aquelas que não sabem que não sabem. O segundo grupo é muito mais perigoso. Regra 2. Cuidado com o erro tipo 1. Esse é o erro que você nunca, e eu repito, nunca pode cometer. Se você perguntar qual a regra de investimentos número 1 de Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, e talvez o mais famoso deles, ele vai responder: nunca perder dinheiro. E a regra número 2 de Warren Buffett é não esquecer da regra 1. Cientificamente, você pode incorrer em dois tipos de erros. Número 1, tomar como verdadeiro algo que é falso. E 2, tomar como falso algo que é verdadeiro. A grande questão é que você deve sempre preferir o erro tipo 2. Tomar como falso algo que é verdadeiro é muito, mas muito menos grave do que tomar como verdadeiro algo falso, ainda mais no contexto em que a gente está vivendo agora. Eu explico. Comprar uma ação e ver ela caindo 99% é bem mais grave do que deixar de comprar uma ação que sobe 99%. Na verdade,
A todo momento da nossa vida, a gente comete o erro tipo 2, pois ações sobem todo dia ou quase todo dia, e tudo bem. Você não vai mesmo pegar todas as altas, todas as oportunidades que aparecem na sua frente. Nunca vai pegar. E você continua aí, sem se machucar, a vida que segue. Agora, se você cometeu o erro tipo 1, nesse caso, você pode sair quebrado. Então, muito cuidado com o que você escuta por aí. O momento é de muita responsabilidade. Você não sabe o real tamanho dessa crise. E para você ganhar dinheiro, primeiro você precisa não perder dinheiro. Essa deve ser a primeira parte do seu plano. Para pensar em ganhar dinheiro com as oportunidades abertas pela crise, você precisa primeiro se proteger, blindando o seu patrimônio. Foco na sobrevivência. E como é que você vai fazer isso? Aumentando a sua exposição a dólar, a ouro e a outras proteções clássicas. Lembrando da regra número 1. Primeiro, você precisa garantir que não vai perder dinheiro. Mais do que isso, não vai perder muito dinheiro. A gente sempre bate nessa tecla aqui. A melhor lição que você pode tirar em momentos de estresse do mercado é justamente essa: a importância de ter um portfólio balanceado e diversificado. Muitas pessoas e empresas vão sofrer bastante e podem quebrar nessa crise. Com isso, vamos cuidar para que você se blinde e consiga passar por isso de forma serena, sem grandes ferimentos. Regra 3. Para ganhar dinheiro, primeiro você precisa sobreviver. Em cenários de extrema incerteza e, sobretudo, quando envolve risco de ruína e falência, como é o caso do cenário extremamente negativo apresentado, não se admite aventuras, brincadeiras e postura excessivamente gananciosa. O momento requer conservadorismo, proteção, diligência, seriedade e trabalho. O foco agora é a sobrevivência, a proteção patrimonial. Isso vale tanto para investimentos quanto para outras decisões financeiras. Viagens, trocas de carro, compra de apartamento, doações relevantes, tudo isso pode esperar, deve esperar. Há dias fartos e há dias nefastos. Vai chegar o momento dos dias fartos. Talvez não demore, pela própria natureza dessa crise mais acentuada e, ao mesmo tempo, provavelmente mais rápida também. E nesse momento a gente vai voltar a se focar na multiplicação do patrimônio. Agora, porém, a gente precisa agir com responsabilidade e focar totalmente na proteção patrimonial. Essa é uma das grandes crises recentes da história do capitalismo, algo com precedentes somente nas grandes guerras em termos de isolamento e potencial quebra das cadeias de suprimento. E assim precisa ser encarada. De forma prática, temos adaptado nossas carteiras recomendadas para um posicionamento conservador. De imediato, sugerimos uma exposição de 30% do seu patrimônio a dólar e ouro. Também estamos focando em ações dolarizadas e proteções. Você deve fazer isso também, imediatamente. Uma coisa importante que você precisa ter em mente é que ativos não funcionam sozinhos. Geralmente, as pessoas querem comprar ações quando as coisas vão bem e correm para comprar proteções, ativos seguros, dólar e ouro, por exemplo, quando as coisas vão mal. Temos insistido há um bom tempo na importância da diversificação, inclusive geográfica, e de você ter o seu dinheiro alocado de forma equilibrada, balanceada. Verdade, o Felipe está sendo corretíssimo com os assinantes da carteira Empíricos, que inclusive já tinham posição considerável em ouro, dólar, short em BOVA e Small 11, antes da crise. Quando o cenário traçado não se concretizou, mandou vender um percentual das ações e aumentar ouro e dólar. De todas as casas de research, a única que eu vi explicitamente comprar dólar e ouro foi a Empíricos. Ainda não comprou o dólar? Jura? Isso foi lá em 31 de agosto de 2018. E, mais recentemente, enquanto praticamente todos os ativos perdem valor, como o derretimento das ações, e mesmo os mais seguros têm suas negociações paralisadas, vide o fechamento por dias seguidos do Tesouro Direto, as sugestões de dólar e ouro, até agora, foram bastante bem sucedidas. Regra 4. O plano. Quem tiver disciplina pode ser premiado, em breve, com a maior oportunidade de ganhar dinheiro dos últimos 20 anos. A gente está absolutamente focado na gestão de risco agora. E como diria Howard Marks, tido como o guru de Warren Buffett, o risco é a coisa mais importante. A gente está preparado e tem um plano claro nas mãos, um plano sólido. Se o cenário negativo de fato se materializar e o Ibovespa caminhar mesmo para algo em torno de 60 mil pontos, ou mesmo abaixo disso, a gente vai aguentar firme o tranco até lá. Chegaremos líquidos a esse momento. Compramos ouro, dólar, ações de altíssima qualidade. Então, vamos poder aumentar nesse momento agressivamente nossas posições em ações a preços realmente descontados. Será a chance da vida para formar posições que, em 2 a 3 anos,
podem se multiplicar algumas vezes. Aí é realmente a oportunidade da vida para ficar rico de verdade, fazer verdadeiros home runs, verdadeiras multiplicações de capital em curto intervalo de tempo. Essas possibilidades só se formam na hora ruim do mercado, com preços muito baratos. Tudo que a gente precisa é chegar vivo nesse dia. Ah, mas e se por outro lado vier uma recuperação vigorosa já a partir de agora? Ora, se o cenário positivo se concretizar, então vai ser justamente o cenário positivo. No cenário positivo, tudo é mais fácil, todos ganham com ele. A gente ainda tem uma posição razoável em bolsa, juro longo, fundos imobiliários. A gente vai ganhar com isso também. Claro que num primeiro momento, podemos até não pegar a recuperação com a mesma intensidade de estarmos all-in. Mas aqui nunca vai se admitir posicionamentos irresponsáveis do tipo all-in. Lembre-se do erro tipo 1. Se o cenário melhorar e tudo ficar mais claro, com as nuvens passando e o céu voltando a ficar azul, retomamos o bull market estrutural e vamos lá buscar os 300 mil pontos ainda nesse ciclo, daqui a alguns anos. Então, com a crise superada, podemos voltar a ter uma posição mais pesada em bolsa, ainda que não tenhamos surfado essa pequena pernada inicial com tamanha intensidade. Necessariamente vamos recuperar no tempo, porque a multiplicação vai ser gigantesca. O cenário bom, positivo e de super multiplicação dos preços dos ativos de risco é muito mais simples e fácil de navegar. Todo mundo ganha dinheiro nele. Ele nos traria ganhos de qualquer jeito. Em resumo, portanto, se a gente for mesmo a 60 mil pontos ou mesmo abaixo disso, aumentaremos a alocação líquida comprada em bolsa para níveis muito altos. E se começarmos já a subir a partir dos níveis atuais, vamos recuperar de todo modo. Só precisaremos estender um pouco mais nosso horizonte temporal. É esse o plano que a gente tem na mão, sólido e estruturado, preparado para o que vier. Nós já estamos blindados para ele, conduzindo de forma responsável novas estratégias para blindagem de patrimônio nesse momento e já identificando os eventuais focos de recuperação e ações com maior componente de multiplicação para quando for a hora de virar a mão. Por hora, foco na gestão de risco e nas ações de grande qualidade. Agora, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te passar as instruções do que você deve fazer nesse momento. Eu vou abrir para você o meu plano pessoal, para se blindar totalmente do risco de ruína e, quem sabe, ainda colher lucros extraordinários com oportunidades pontuais, sem você se comprometer a me pagar um único centavo por isso nesse primeiro momento. Se você achar que faz sentido o que eu vou te dizer e quiser aplicar para a sua vida, você vai contar com um compromisso especial de lucros para os próximos 12 meses. Há uma grande diferença entre probabilidade e resultado, e essa é uma das coisas mais importantes que se deve saber sobre risco e investimento. É a ideia que eu quero implementar para o seu dinheiro a partir de hoje. Nesse sentido, a forma concreta de eu te ajudar é você me acompanhar no Carteira Empíricos. A carteira leva o nome da casa por um motivo simples. É a principal série e a única autossuficiente. Ou seja, quando me perguntam qual a única série que alguém deveria ter da Empíricos, a resposta é de bate-pronto: Carteira Empíricos. Desde a sua criação, em 2014, a carteira quase triplicou o valor investido de seus assinantes, com 180% de retorno, passando pelas mais adversas condições de mercado e já considerando as quedas recentes. Houve outros tombos e circuit breakers no meio desse caminho, e o desempenho está aí para você ver, para você conferir. Somente com um portfólio totalmente equilibrado como o da carteira, você vai poder aproveitar as oportunidades que a crise já gera sem se machucar. Somente com as instruções do carteira você vai poder dormir tranquilo, sabendo que eu e minha equipe estamos acordados pensando em você. Como eu disse de início, aceitar a minha ajuda e conhecer minhas instruções nesse primeiro momento não te compromete em nada. Você tem 20 dias para acessar a série sem assumir compromisso financeiro algum conosco. Eu sugiro fortemente que todos os nossos assinantes ao menos conheçam a composição atual dessa carteira. Se trata de um negócio estratégico e fundamental para blindar o seu patrimônio e atravessar esse momento muito turbulento, além de todo o acompanhamento premium que a principal carteira da casa merece. Um special report mensal de um portfólio completo e uma abordagem atualizada do cenário econômico, publicação semanal de atualização e acompanhamento, vídeos mensais explicativos sobre cada classe de ativos da carteira, podcasts periódicos do Carteira Empíricos para você que não tem tempo de ler todas as publicações, plantões de dúvidas mensais para você ter um contato mais de perto com o nosso time e tirar suas próprias dúvidas, e um canal no Telegram para você ter um contato mais rápido e dinâmico com os especialistas entre uma publicação e outra. Uma coisa eu te afirmo, com tranquilidade e certeza:
Tudo que poderíamos fazer de melhor para o investidor, a gente faz no Carteira Empíricos. Nada menos do que isso. E é tão importante que você tome essa decisão em sua vida financeira agora que a gente fez uma oferta especial. O preço regular da assinatura é de R$ 270 mensais. Mas por meio do botão que vai aparecer abaixo nesse vídeo, você vai poder entrar por apenas 12 vezes de R$ 83,25 na assinatura anual. Um desconto de 70% no valor, porque as circunstâncias exigem. É isso que eu quero levar para você. E lembrando que você ainda tem 20 dias para ver todo o conteúdo sem compromisso. Se não gostar, pode cancelar sem problemas dentro desse período. Aproveite a oportunidade para blindar o seu patrimônio e ter o portfólio ideal para os seus investimentos. Eu não vou me estender aqui e nem ficar te listando argumentos racionais para você se convencer de que precisa disso. É com você. Se preciso, tome uns minutos para refletir. Só não se esqueça que altas e baixas acontecem de supetão. Você precisa estar posicionado imediatamente. Por fim, se você decidir não aceitar minha ajuda, tudo bem. Ainda assim, tenho algumas recomendações para você. Haja com responsabilidade e disciplina. E aproveite também com responsabilidade. Depois de muito tempo, há sangue nas ruas. Você pode se machucar ou pode aproveitar isso a seu favor. Cuidado com cada decisão. O momento requer isso de todos nós. Um grande abraço.